Graças a paz, irmãos. Amém? Aleluia. O Senhor, quando Ele escolhe um dia para falar conosco, é maravilhoso. É como algumas pessoas, às vezes, a gente ouve, a pessoa vai ao médico, gasta lá um dinheiro fazendo um check-up, coração, pulmão, rim, olho, pé, mão, orelha, vê se o cabelo está forte ainda, aí não tem nada, aí ele sai bravo de lá, né? Gastei um dinheiro todo e não tenho nada, não estou doente de nada, né? Tem que estar feliz. E com o Senhor, quando o Senhor fala conosco também, é porque é mais do que não ter nada, é porque Ele nos ama, é o mais importante ainda. Amém? Eu estava ali ouvindo e olhei para essa imagem aqui da campanha, e eu até procurei uma outra imagem, ver se eu achava uma outra imagem ali. Eu não achei, mas o pastor falando sobre, nós estamos numa campanha rompendo em fé, e às vezes nós esperamos facilidade, esperamos moleza. Teve um pastor, minha mãe comentou sobre um pastor, não me lembro qual que o pastor que falou, alguém que falou, que nós tropeçamos não é em montanhas. Pastor Fernando, Monte Verde? Nós não tropeçamos em montanha, nós tropeçamos em pedras. Isso significa que elas não nos param, elas podem machucar, mas não nos param. A nossa caminhada, ela pode diminuir pouquinha coisa. Você tropeça, às vezes você para, dá uma olhada, fica com raiva, às vezes dá só uma olhada, poxa, nem vi, dá uma mancada aqui, mas continua andando. Mas quando nós encontramos uma montanha, nós não tropeçamos. Mas aí a nossa caminhada, ela tem uma parada. Nós temos que parar, temos que analisar, temos que ver a dificuldade. E eu estava olhando aqui esse alpinista, o esforço que ele tem que fazer para superar essa dificuldade, e é o que nós temos que fazer hoje para romper as nossas montanhas. Cada um de nós temos montanhas diferentes, e através do nosso esforço, nossa dedicação, através da nossa fé, a nossa fidelidade ao Senhor, é que nós iremos romper essas montanhas. Eu estava, se não me engano foi ontem, estava vendo uma quinta, quarta, terça-feira eu estava, eu vi no Jô, passou em duas partes, eu vi uma parte só, uma entrevista com a Baby do Brasil, é do ou direta? Baby do Brasil. Ela se converteu e ela é meio doidona, segundo ela, ela é uma crente pop. Ela estava de cabelo roxo, falando uns linguajar bem na gíria mesmo, e enfim, não combina muito com o meu estilo. E eu assisti uma parte só e já estava tarde e fui dormir. No outro dia cedo, eu vi uma entrevista com a filha dela, a Sara Sheva. E eu quase falei, meu Deus, ontem eu vejo a mãe, hoje eu vejo a filha. Mas me chamou a atenção uma coisa, ela estava falando, e ela palestra para mulheres. Ela tem um trabalho maravilhoso, chama Culto das Princesas. E ela falando ali sobre desejos, afinal de contas ela viveu num mundo de prostituição, um mundo depravado, e hoje ela palestra e ensina mulheres a viver uma vida de princesa. Até o trabalho dela é princesa versus cachorra. A mulher cachorro é a mulher princesa, a mulher que serve ao Senhor, que quer uma vida, e o homem também, mas ela faz o trabalho direcionado a mulheres. E ali eles falando sobre vontade, desejo, afinal de contas ela viveu num mundo de orgia, de prostituição, e enfim, perguntou, mas e você não tem mais vontade, você não tem mais desejo? E ela falou o seguinte, olha, nós temos duas coisas, nós vivemos com os nossos desejos e vivemos com a nossa obediência ao Senhor. E o hino que nós louvamos ao Senhor aqui, bem mais que um desejo, tu és essencial para sustentar. Eu me lembrei disso. Ela é falando sobre desejo, sobre vontade e sobre a obediência. E ela falou assim, olha, nossa vontade, nosso desejo, nós podemos controlar. E nós temos vontade e desejo de fazer um monte de coisa, mas nós podemos controlar. Ela falou assim, eu vou dar um exemplo. Você está andando na rua, saiu de casa, no café bebeu muito suco de laranja, ou no almoço comeu uma feijoada bem forte, né?
e está na rua e dá vontade de ir ao banheiro. E ela perguntou para os meninos que estavam apresentando: você ali na rua mesmo, baixa a calça ali e faz ali no meio da rua mesmo? Falou: não, o que você falou? Você segura, por quê? Porque é um desejo, é uma vontade. Por mais apertado que você esteja, mas você segura, né? Vai até às vezes meio que andando esquisito assim, mas segura. Agora, a obediência ao Senhor é diferente. É diferente. E eles perguntaram, foi uma entrevista bem bacana. E quando cantou nessa canção, bem mais que um desejo, tu és essencial. A nossa adoração ao Senhor tem que ir além de uma vontade. Nós não somos obrigados, mas quando nós colocamos o coração ao Senhor, a nossa vontade, o nosso desejo não pode superar a nossa obediência ao Senhor. Amém? Queridos, rompendo em fé, nós estamos falando de homens e mulheres que marcaram época, que fizeram da sua época, fizeram através da sua história, eles marcaram, fizeram diferença. E no capítulo 11, onde fala da fé e dos heróis, no versículo 32, 11:32, diz assim, ó: e o que mais eu direi? Certamente me faltará o tempo necessário para referir o que há a respeito de Gideão, de Baraque, de Sansão, de Jefité, de Davi, de Samuel e dos profetas. O homem que eu quero dizer aqui, queridos, ele não foi citado em nome aqui no capítulo 11, mas eu me senti na liberdade de falar sobre ele, porque ele é um profeta. E aqui diz aqui: o que mais eu direi? Certamente me faltaria tempo. Ele citou alguns exemplos e citou os profetas. É de Daniel. Por favor, abra sua Bíblia aí agora, Daniel capítulo 6, versículo 10. Daniel 6, capítulo 6, versículo 10. Quando nós, assim como todos esses homens que entraram para a galeria da fé, que foram mais destacados, outros que faltaria tempo para falar sobre eles, eles entraram ou tiveram a sua vida enquadrou-se nos heróis da fé, foi porque eles tiveram barreiras, assim como nós vimos nessa imagem. Eles tiveram barreiras, mas eles romperam essas barreiras através da fé ao Senhor, através de uma fidelidade, através da obediência ao Senhor. Quem tem Bíblia já encontrou aí? Quem não tiver, acompanha aqui no telão. Daniel capítulo 6, versículo 10. E Daniel, pois, quando soube que a escritura estava assinada, entrou em sua casa e em cima, no seu quarto, onde havia janelas abertas, do lado de Jerusalém, 3 vezes por dia, se punha de joelhos e orava, e dava graças diante do seu Deus, como costumava a fazer. Queridos, não é por menos, não é por falta ou por excesso de méritos, que Daniel é um dos homens da história da Bíblia, dos homens mais conhecidos. Nós podemos dizer que dos 20 personagens mais conhecidos da Bíblia, Daniel ele está entre eles. Nós podemos citar aí o próprio Jesus, o próprio Deus, Davi, Sansão, Moisés, Abraão, Isaac, Jacó e os evangelistas. Mas eu acredito que pelo menos entre os 20 homens, Daniel ele é citado, é conhecido. Por quê? Justamente por causa disso. A sua vida foi uma vida de enfrentamento de barreiras, e ele rompeu todas elas. Assim como Sansão é um homem conhecido, tanto os pais quanto crianças que estudam Sansão, ouve de Sansão, assiste um filme de Sansão, ele sai dizendo: eu sou um Sansão, sou forte como um Sansão, meu filho é forte como um Sansão, como Davi, eu sou... E tantos outros homens. Daniel também foi um homem que a sua história colocou ele numa posição de ser invejado, de alguém querer conseguir alcançar as vitórias
que Daniel alcançou. Só que, para alguém alcançar vitórias, ele precisa de ser fiel ao Senhor, ele precisa da sua obediência ao Senhor. E uma pessoa fiel ao Senhor, que decide ser fiel ao Senhor, ele tem que fazer escolhas difíceis na vida. Todos os homens tiveram que fazer escolhas difíceis. O próprio Jesus, que era Deus, ele teve que fazer uma escolha. Talvez você não se lembra ou nunca observou quando Satanás aparece para ele em 3 ocasiões. Senhor, transforma as pedras em pães, pula do pináculo, ou ajoelha diante de mim. Foram decisões que Jesus teve que fazer, e não foram decisões fáceis. Pastor, mas ele era Deus, mas ele tinha natureza humana também. Ele sentia e passava as mesmas coisas que nós. Ele teve que fazer uma escolha no momento que ele estava orando: Pai, se for possível, passa de mim esse cálice, mas todavia não faça a minha vontade, mas a sua. Ele teve que fazer as suas escolhas, assim como os homens. Paulo, Davi, que escolhas difíceis Davi teve que fazer na sua trajetória. Abraão, sacrificar o próprio filho, e não foi diferente com Daniel. Ele teve que tomar decisões difíceis, e quando nós tomamos decisões difíceis, nós podemos encontrar problemas também, como foi o caso de Daniel. As suas decisões levou Daniel a passar uma noite inteira com leões. Fez Daniel passar uma noite em companhia de leões. Talvez você não consiga dimensionar aí o que é isso. Imagine a pessoa que você não deveria, mas a pessoa que você menos gostaria de estar junto. Não vou dizer que você mais odeia, mas aquela pessoa que seria a última que você gostaria de ver na face da terra. Imagina você dividir algo com essa pessoa por um período de tempo. Imagina você fazer uma viagem, só vocês dois aqui, da floresta. Ele te dá uma carona, ou ele pedir uma carona para você, falou: também vamos lá. Imagina. Só que Daniel não fez companhia para alguém que ele não amava, alguém que ele não gostava. Era com leões, famintos, ferozes, usados para a guerra. Leões que eram usados para sacrificar como pena de morte para os marginais, para os criminosos. Os leões que eram usados para o jogo político. Foi usado contra Daniel como um jogo político. E Daniel passou uma noite inteira em companhia desses leões. Sabe por quê? Por causa das escolhas que ele fez, escolhas difíceis. E foram difíceis, e ele fez as escolhas pela fidelidade que ele tinha ao Senhor. E uma dessas escolhas que Daniel fez, escolhas difíceis, mas que fez romper as barreiras, as maiores barreiras que se tinha na frente dele. Ele rejeitou a racionalização. Daniel rejeitou a racionalização. O que é isso? Ele rejeitou agir pela razão. Ele rejeitou agir o andamento das coisas, simplesmente pelas coisas que ele via, pela lógica. Ele abandonou, ele rejeitou a lógica. Quando ele chega no versículo 7 do capítulo 6, versículo 7, olha só: todos os presidentes do reino, os prefeitos e sátrapas, conselheiros e governadores, concordaram em que o rei estabeleça um decreto e faça firme o interdito que todo homem que por espaço de 30 dias fizer petição a qualquer Deus, ou a qualquer homem, e não a ti, ó rei, seja lançado na cova dos leões. Nós vimos aqui no versículo 10 que quando Daniel chega na sua casa, ele vê esse decreto. Ele vê, e a lógica, a razão dizia para ele assim: Daniel, você não pode adorar o seu Deus, você não pode orar, você não pode buscar o seu Deus por esse espaço de 30 dias. Mas Daniel, ele abandonou a racionalização. Daniel, ele não agiu pela razão, ele não agiu pela lógica. Pelo contrário, Daniel, ele se prostrou diante do compromisso que ele tinha com Deus. Ele se prostrou diante da fé que ele tinha, diante da fidelidade que ele tinha com Deus. Ele podia simplesmente dizer: são somente 30 dias, essas pessoas acham que vão me pegar, mas eu não sou besta.
Eu vou parar de orar por 30 dias. Eu vou parar de buscar o meu Deus por 30 dias. Eu vou parar de ir à casa do meu Deus por 30 dias. Eu vou parar de falar do meu Deus por 30 dias e depois eu volto. Depois eu volto a orar. Ele tinha uma vida pela frente. Daniel era um jovem. Quanto tempo ele não tinha pela frente ainda para poder orar, para poder buscar, para poder ir à casa do Senhor. Mas não. Daniel não quis abrir mão daqueles 30 dias. Talvez Daniel podia simplesmente dizer: Senhor, eu já fui fiel tanto tempo, eu vou parar por 30 dias. Simplesmente por 30 dias eu vou parar. Tanto que eu já te busquei, tanto que eu já falei do Senhor, tanto que o Senhor já me abençoou, eu quero um tempo de 30 dias. Era lógica. A razão dizia isso para Daniel. A sequência dos acontecimentos dizia isso para Daniel. Daniel, para por um tempo. Dá um tempo no seu compromisso com Deus. Espera alguns dias. Deixa passar esses problemas. Deixa que os seus acusadores esqueçam de você. Depois você volta. Mas Daniel sabia que a fidelidade ao Senhor, elas têm que estar 100%. Se estiver 90, 80, 95, 99, 99,9, não é a fidelidade ao Senhor. E Daniel, ele não abriu mão. Ele sabia que o compromisso com ele tinha que estar em dia 100%, todos os dias da sua vida. Por isso o salmista diz assim: uma coisa pedi ao Senhor e a buscarei, que eu possa estar todos os dias na casa do Senhor, para que eu aprenda da tua santidade, da tua beleza. Todos os dias. E tem muita gente brincando, achando que porque encontrou uma barreira, porque encontrou uma montanha, ele pode parar. Tem que parar, tem que analisar, tem que projetar, tem que ver como que ele vai fazer para romper essas barreiras. Mas acho que pode parar, pode armar uma cabana, pode ali furar um poço, pode ali começar a fazer a sua vida ali, que depois de um tempo, ele pode ultrapassar essa barreira, essa montanha. Daniel não armou moradia antes do problema. Não. E às vezes nós brincamos com o pecado. Achamos que podemos lidar com o pecado por um espaço de tempo. Sansão entrou numa enrascada terrível, porque ele achou que ele podia brincar por um tempo. A lógica, a razão dizia para Sansão: Sansão, você é invencível. Sansão, ninguém vence você. Sansão, ninguém ganha de você. Você pode fazer o que quiser. Você é esperto. Ninguém vai conseguir. Você consegue fazer, ninguém vai ver. A lógica dizia isso. A lógica nos diz: olha, você está distante das pessoas. Você está distante do pastor, do irmão, dos seus pais. A lógica nos diz isso. Mas nós não podemos abandonar o nosso compromisso, a nossa fidelidade ao Senhor, mesmo diante de uma grande montanha, onde temos que parar, olhar, analisar o que nós temos que fazer para romper com esse problema. Acã, ele foi testemunha, ele foi instrumento de Deus para que Israel conquistasse a terra de Canaã. Acã foi um homem, foi um guerreiro, foi um soldado valoroso que esteve com Israel na conquista de Canaã. Era um soldado de Josué, defendia as bandeiras, as cores de Israel. Mas sabe o que ele fez? Por uma vez somente, ele cometeu um erro. O Senhor disse: olha, nessa batalha, nessa guerra, vocês não pegam nada. Vocês não peguem nada. Josué capítulo 7, versículos 20 e 21. E respondeu Acã a Josué: verdadeiramente pequei contra o Senhor Deus de Israel. E eis o que fiz, quando vi entre os despojos uma boa capa babilônica e 200 ciclos de prata, e uma cunha de ouro do peso de 50 ciclos, cobicei-os e tomei-os. Eis que estão escondidos na terra, no meio da minha tenda, e a prata debaixo da capa. Acã era um homem valoroso, um guerreiro, um soldado, uma pessoa estimada.
uma pessoa invejada pelos jovens, pelas adolescentes, olhar para cá, um dia eu quero ser um guerreiro como ele, um dia eu quero ser como ele. Os seus filhos talvez diziam também, eu quero ser igual ao meu pai um dia, eu quero lutar por Israel, eu quero ser um guerreiro, um soldado. Mas ele deixou um pouquinho só sair do seu compromisso, da sua fidelidade, da sua obediência ao Senhor, e ele perdeu a maior bênção que ele tinha, que era a posse da terra que havia sido prometido por Deus. Um pouquinho só. Nós brincamos. A racionalização é uma porta aberta para a permissividade. Quando nós agimos pela lógica, nos leva a abrir mão de um monte de coisas. A lógica, a razão nos diz que estamos cansados. A lógica, a razão nos diz que somos injustiçados. A lógica, a razão diz que nós não somos vistos. A lógica, a razão diz que as pessoas não nos amam. A lógica, a razão diz que Deus não nos vê. A lógica e a razão diz que a montanha é muito alta. A lógica e a razão nos manda ir por outros caminhos. Mas Daniel não abriu mão do seu compromisso. Era só 30 dias. Quanto tempo que ele vinha orando, buscando ao Senhor, e quanto tempo depois ele podia buscar ao Senhor. Mas Daniel sabia de uma coisa: os seus acusadores não desistiriam de persegui-lo. Se ele abrisse mão desses 30 dias, eles fariam outro por 60. Se ele abrisse mão de 60, eles fariam outro por 1 ano. E quando ele visse, ele estava numa situação que não tinha mais volta, assim como aconteceu com Sansão. Sansão foi abrindo mão de coisinhas, até que ele não percebeu que ele estava num caminho sem volta. E ele perdeu a chance de ser um grande libertador de Israel. Se você for ver a história dos juízes, Sansão foi o único que não conseguiu libertar Israel. Foi o único. Sansão viveu 20 anos como juiz, e só depois de 20 anos, com o próximo juiz, que Israel conseguiu ser liberto dos filisteus. Sansão perdeu a maior bênção da sua vida, para não dizer também que ele perdeu a própria vida. Quando nós abrimos mão de alguma coisa, nós abrimos a porta da permissividade, abrimos a porta para outras coisas. No versículo 10, que nós lemos, quando Daniel entra para a sua casa, onde havia janelas abertas do lado de Jerusalém. Daniel, pela sua fidelidade ao Senhor, pelo seu compromisso e por estar olhando atento ao que ele tinha para receber depois do problema, depois da montanha, ele rejeitou a ocultação. Ele não se escondeu. As janelas continuaram abertas. Daniel podia muito bem, ele estava na casa dele, ele podia fazer o que ele queria. Era a casa dele. Dos 3 homens mais importantes do reino, depois do rei, Daniel era um deles, e era o mais chegado do rei. Ele podia fazer o que ele queria. Ele podia chegar na casa dele e falar assim: olha, Senhor, eu sempre orei com as janelas abertas, mas agora eu tenho acusadores lá fora que estão me observando, e agora eu irei fechar as janelas, vou orar de janelas fechadas, vou fechar as portas, e vou orar aqui. Daniel podia ter ido orar em outro lugar. Ao invés de ficar na janela, ele podia ir pelo cantinho na parede. Ele podia chamar um dos seus servos de confiança e dizer: olha, vamos para um outro lugar, vamos para a minha outra casa, vamos para um outro lugar que as pessoas não me verão, e lá eu irei buscar ao Senhor, e lá irei adorar ao Senhor, e lá irei abrir o meu coração ao Senhor. Daniel podia ter feito isso, mas Daniel, ele não se ocultou. Daniel, ele não se ocultou, ele não se escondeu. Quem é fiel, quem quer romper barreiras, não se esconde de nada. Está sempre disposto a servir. Não se recua na obra do Senhor, por nada. Não abandona a obra do Senhor. Quem tem barreiras para romper, não se esconde. Daniel só chegou aonde chegou, porque ele não se escondeu. Nos momentos difíceis, ele abriu os peitos, abriu os braços, e orou e buscou ao Senhor na presença de todos.
Saul, quando foi para ser ungido rei, ele se escondeu. 1 Samuel 10, 22, ele estava escondido entre a bagagem, olha só. E eis que se escondeu por entre a bagagem. Nós sabemos a história de Saul muito bem. Acabando de passar uma minissérie sobre a história de Saul. Pedro se escondeu também. Olha só, João capítulo 21, versículo 7. Olha só a situação de João. Enquanto os discípulos, a quem Jesus amava, disse a Pedro: Senhor. E Simão, quando ouviu que era o Senhor, cingiu-se com a túnica, porque estava despido, e lançou-se ao mar. Quem esconde é quem não está preparado. Quem está preparado para romper barreiras, para enfrentar problemas, não se esconde. Quem está preparado para dar de cara com o inimigo, não se esconde. Israel estava todo escondido, todo amoitado, todo ali no cantinho, com medo de Golias. Chegou Davi, que estava preparado. Chegou Davi, que não fugia de nada, e disse: rei, eu estou aqui e eu vou lutar contra esse gigante. Davi não se ocultou, Davi não escondeu, e só assim Israel obteve a vitória, porque um homem não se escondeu, não se ocultou, não fugiu de lutar. Israel inteiro estava escondido. E aqui Daniel, ele não se esconde. Daniel não abandona. Às vezes nós nos escondemos. Eu já disse aqui, eu disse para os jovens, não me lembro se eu disse na igreja. Eu estava cansado, quando criança, mudando sempre de escola, eu me cansei. De sempre ser chamado de bobo, de besta, de crentinho, de gay, de bicha, de homossexual, porque eu não namorava as meninas na escola. Não que eu não ia atrás, e que eu não aceitava os pedidos de namorar, de ficar, enfim. Eu cansei daquilo. Apesar do meu compromisso com Deus, eu me cansei. Eu não vou ser mais chamado de gay. Mas eu tinha um compromisso. Sabe o que eu fiz? Eu falei: agora eu já sei o que eu vou fazer. Mudamos de cidade, cidade nova, escola nova, pessoas novas. Eu falei: agora eu vou tomar uma decisão. Vou me esconder. Quando o primeiro que chegou, Cássio, tem uma amiga minha assim que tal, quer ficar com você. Eu falei: eu não posso. Sabe o que eu falei? Que eu já estou ficando com outra já. Olha aí. Eu me escondi, me ocultei. Eu me ocultei. Mas Daniel não se ocultou. Nós nos ocultamos. Que testemunho eu tinha para dar para os meus colegas depois? Se eu fosse falar alguma coisa, eu falava: mentira, cara, se você falou para mim ali que estava ficando também, que estava beijando, que estava namorando. Eu estava me ocultando, eu estava me escondendo. Mas Daniel não se escondeu. Daniel não se ocultou. Daniel não fugiu. Pelo contrário, ele manteve as portas e as janelas abertas. Manteve as portas e as janelas abertas. Quem escolhe ser fiel ao Senhor rejeita a racionalização, rejeita a ocultação e rejeita a dissimulação. Daniel, quando ele entra para sua casa, ele decide manter as janelas abertas. Eu imagino Daniel andando entre as janelas, e lá fora estava cheio de pessoas para ver se Daniel iria orar, se ele iria adorar, iria buscar ao Senhor. Daniel podia ter olhado para eles, dado um tchauzinho, bacana pessoal, e ali ter feito a sua oração em silêncio. Ninguém vai saber que eu estou orando, mas eu estou orando. E andando, olhando para o pessoal. Ele podia sentar, em vez de ajoelhar para orar, ele podia sentar. Ele podia fingir, em outras palavras. Mas ele rejeitou o fingimento. Ele rejeitou a dissimulação, ele não foi dissimulado. Ao invés de ajoelhar, ele podia ter sentado na cadeira, podia ter ficado andando, podia estar orando, conversando com o pessoal. Orando, fazendo 3 coisas: orando, conversando e chamando os outros de otário. Você está achando que eu estou só conversando, eu estou orando, pecando 3 vezes. Mas Daniel rejeitou o fingimento. Ele não foi fingido. Ele podia fazer tantas outras coisas,
Mas sabe o que o Daniel fez? Ele manteve as janelas abertas. Ele ajoelhou, abriu os braços e disse bem alto: Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, estou mais uma vez aqui para adorar a tua face. Estou mais uma vez aqui para agradecer pelo que o Senhor tem feito e para agradecer pelos meus acusadores. Daniel abriu os peitos, abriu os braços e foi atrás do seu compromisso com o Senhor. Você quer ver como que nós fingimos? Quer ver? Responda para você mesmo. Na oração agora da abertura, quantos oraram? Ou quantos fecharam? Ou será que você só fechou os olhos? Na hora de comer, alguém, vamos orar, vamos. Será que você ora ou você só fecha os olhos? Nós fingimos muitas coisas. Nós fingimos no tratamento com os irmãos. Nós fingimos no tratamento com o pastor, no tratamento com Deus. Fingimos ter um compromisso com Deus. Fingimos com os pais. Quando o pai, a mãe está trabalhando, nós estamos fingindo. Fingimos com o esposo, fingimos com a esposa. Daniel podia ter fingido. Ele podia ter feito um de conta. Daniel podia ter usado uma máscara, ter mascarado aquilo que ele estava fazendo. Agora eu pergunto para você: você acha que Deus agradou de mim quando eu, por causa de um compromisso, mas por falta de coragem, por a falta de caráter, por falta de compromisso e fidelidade com o Senhor, eu disse que não podia ficar com a outra garota porque eu já estava com outra alguém? Você acha que Deus se agradou disso? Muito bem, meu filho, você está mantendo fiel ao compromisso que você tem comigo. Diz que uma vez um casal foi se aconselhar com um político. E muito sábio, o político muito sábio, falou assim: olha, eu vou conversar separadamente com vocês. Mas eu preciso da minha secretária junto aqui para não dar o que falar depois. E conversou com o marido, e o marido falou: porque minha esposa é isso, é porca, não trabalha, não isso, aquilo, outro e tal. Terminou de falar, o político olhou para ele e falou assim: você está certo, você está certinho. Agora sai, vai lá e fala para sua esposa entrar. E ela chegou e falou assim: meu marido não trabalha, é preguiçoso, não me ama, e chega tarde em casa. E ele olhou para ela e falou assim: você está certinha, você está certa, você pode ir embora os dois. E os dois saíram felizes da vida, né? Afinal de contas, eles estavam certos. E a secretária ficou preocupada. Falou assim: mas fulano, você falou para os dois que eles estavam certos? Sim, falei. E eles saíram felizes. Mas isso não é falta de ética? Ele pensou, olhou para a secretária e falou: sabe que você está certa? Nós fingimos. Nós somos pós-graduados em fingimento, em mentir, em enganar. Como o pastor disse aqui, depois queremos ser abençoados. Depois queremos passar uma noite junto com leões e dizer que passamos junto com o leão da tribo de Judá. Queremos romper barreiras. Mas quando nós encontramos um problema, encontramos uma dificuldade, ali tem uma grande oportunidade de nós mostrarmos que somos fiéis, que somos capazes, que somos soldados, que somos guerreiros valorosos do Senhor. Um certo preletor disse que ele foi fazer um vestibular. E a redação era igual para todos. Na redação estava assim: quero que você faça uma análise da folha em anexo. E quando ele virou, pegou a folha em anexo, a folha estava em branco. Folha em branco. Imediatamente ele falou: grampearam a minha folha errada. E ele virou do outro lado, estava em branco também. E ele ficou olhando para aquela folha, e sempre tem uns mais para frente, né? Levantou lá no fundo assim: professor, a folha está em branco.
não tem nada aqui. Diz que o professor só olhou por cima do óculos para ele, deu um sorriso e todo mundo entendeu o que era. E depois que corrigiu as provas, ele foi falar com esse professor e falou: olha, eu fiquei curioso com as notas, com a razão. Ele falou assim: olha, a maioria das pessoas responderam nada, e a nota delas foram 4. Mas 2 pessoas escreveram: eu vejo uma oportunidade, e elas tiraram 8. Quando nós estamos diante de um problema, podemos não enxergar nada, mas no mínimo tem uma grande oportunidade de fazermos a diferença. No mínimo tem uma grande oportunidade de rompê-la e do outro lado ter uma grande vitória. Israel, quando estava no deserto, eles não viram nada além de um pano branco à sua frente, e morte, desespero, angústia, frustração, abandono, somente isso. Mas 2 homens viram uma grande oportunidade de construir uma família, de construir uma história do outro lado: Josué e Calebe. Daniel, ele só alcançou a sua vitória porque ele rejeitou a racionalização. Ele não andou de acordo com que o mundo ditava para ele, de acordo com os acontecimentos que ditavam para ele. Ele só rompeu as barreiras porque ele não se escondeu dos problemas, ele não se escondeu daquilo que ele tinha que fazer, ele não abandonou o seu compromisso. E porque ele rejeitou a dissimulação, ele não foi fingido, ele não usou máscaras, ele não fingiu. Por isso ele conseguiu romper a maior barreira que tinha na frente dele. Os seus inimigos, seus acusadores, eram aqueles que não o queriam ver no reino, aqueles que invejavam de Daniel no reino. E Daniel conseguiu vencê-los, porque ele tinha um compromisso, porque ele era fiel ao Senhor, e a sua fidelidade foi acima de qualquer coisa. Nós rompemos as barreiras quando nós temos fé, rompendo em fé, não é rompendo em acomodação, rompendo em dissimulação, rompendo em ocultação, não, rompendo em fé. Se você voltar no primeiro versículo do capítulo 11 de Hebreus, está lá a descrição da fé, e eu gostaria de parafrasear o que está escrito ali. A fé é você trazer para a realidade aquilo que não existe ainda, você trazer para o lado de cá aquilo que está do outro lado. Aí você vê aquilo que está do outro lado da montanha, mas você conseguir enxergar nas suas mãos. Daniel conseguia enxergar isso, sabe por quê? Ele não via uma cova de leões, ele não via leões famintos, ele não via ele só passando sozinho uma noite, não. Ele via um homem, aquele que esteve com Sadraque, Mesaque e Abednego na fornalha. Ele conseguia ver aquele que foi denominado o leão da tribo de Judá, aquele que podia libertar, aquele que podia dar a bênção, a vitória para ele. Era isso que Daniel via, por isso ele não abandonou o seu compromisso e a sua fidelidade ao Senhor, e ele rompeu todos os seus problemas através da fidelidade ao Senhor. Você quer romper as suas barreiras, quer alcançar a sua vitória, quer deixar para trás, assim como o apóstolo Paulo diz, deixando para trás deixando as coisas que para trás ficam, eu vou para frente, aonde está o meu alvo. Não importa se tem barreiras, não importa se tem montanha, não importa se tem pedra, não importa se tem acusadores, não importa se tem pessoas, não importa nada. O meu alvo é Cristo, e eu irei caminhar dia após dia. Dê um glória ao Senhor, levanta as suas mãos, glorifica ao Senhor, aquele que pode dar a sua bênção, aquele que pode fazer você romper e alcançar a vitória, em o nome de Jesus. Amém.